Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jage. E no programa de hoje eu tenho a alegria de receber a doutora Larissa Fonseca, especialista em relacionamentos, que vai contar tudo pra gente. Seja bem-vinda, doutora Larissa. Cláudia, estou muito feliz com o convite, admiro muito o seu programa. Estou feliz de estar aqui com você, você é uma pessoa incrível. Querida, é recíproco, muito obrigada por ter aceitado, por estar aqui conosco. Eu te admiro, eu te sigo e estou muito feliz por te receber. Obrigada. Eu que agradeço. Doutora, vamos falar? Hoje o programa vai ser delicioso, porque é o que todo mundo quer saber, relacionamentos. E nos dias atuais, enfim... O que é que te levou, o que é que te motivou a estudar o relacionamento humano? Comportamento, como que as pessoas se conectam, o que faz a gente sofrer, o que faz a gente vibrar, o que faz a gente ter alegria, como que a gente consegue conectar a gente que deseja, a gente que tem as nossas dores, o interno, com a pessoa que precisa performar. Diante de uma sociedade, a gente precisa existir, precisa estar entre outras pessoas, mas a gente tem as nossas falhas, a gente tem as nossas dores, a gente tem os nossos desejos e anseios. Como que a gente faz para conectar essas duas pessoas? Quanto mais próximo a gente chega do ideal de eu, né, e da pessoa que você se mostra, menos a gente sofre, menos dor a gente sente. Então, estudar o comportamento humano é estudar a particularidade, o indivíduo, porque uma técnica não se aplica para a mesma pessoa, para uma outra pessoa diferente. A gente não consegue replicar e a dor de cada um, o limite de cada um é completamente diferente. Quando a gente fala de relacionamento, o que é limite para você talvez não seja para mim. Exato. Mas é muito abrangente. Não, vamos começar. Larissa, como é que você faz? Que é um caso... não. Toda semana a gente tem uma bomba, vamos falar assim. Então, acho que a última, uma pessoa famosa que teve talvez uma crise de ciúmes, não sei, foi para cima da outra pessoa famosa, que era sua ex. Bom, me conta isso. Por que essas explosões, isso é comportamento de algum tipo, enfim, de personalidade narcisista, psicótica, paranoica? A gente pode dizer que existe um comportamento em relação à posse, a uma relação talvez abusiva, e pode se refletir sim num comportamento narcisista, de uma pessoa que é um narcisista, que acredita que pode tudo, que eu sou incrível, e aí a gente tem uma relação abusiva quando a gente se conecta com esse narcisista, porque a gente tem as nossas carências, a gente tem as nossas vulnerabilidades e a gente vê naquela pessoa uma forma de suprir toda essa falta, porque ele coloca para você como se você fosse uma pessoa incrível. A forma como ele faz com que você se sinta, porque ele está ali presente, ele te entrega o que você quer, o que você quer ouvir, como você quer se sentir. Não significa que ele sinta por você. É muito diferente isso. O que ele sente é o prazer que ele tem da forma como você olha para ele. Meu Deus. Então, ele vai fazer com que você se encante por ele e você vai se encantar. É muito difícil sair do laço de um narcisista, da mira de um narcisista, porque ele é incrível. Ele faz com que você fique com um torpor e fique ali apaixonada porque ele te entrega o que você quer. Então ele se nutre dessa admiração que ele causa em você. É isso que o move, poderia dizer? Exatamente. O que você mostra que você deseja nele, é aí que ele se encanta, porque aí ele percebe que você é uma presa para ele. Você vai fazer com que ele se sinta incrível. E o que ele quer é se sentir incrível. A partir do momento que ele tem você e que você está na mão dele, que está convencido que você é dele, aí você se torna descartável. Ele vai para a próxima vítima e para a próxima. Mas ele vai te manter ali para ele trazer de volta a sensação para ele novamente. Te guardar numa gaveta. Ele te deixa numa gaveta, exatamente. E você fica vulnerável a esse retorno de quando ele ressurge, ele reaparece. Você está sentindo falta porque você se sente num vazio quando ele não está. Meu Deus. Então ele é incrível, ele acredita que ele seja incrível e ele é um pavão. Ele é um pavão. O narcisista é um pavão. O narcisista é um pavão.
O narcisista não deixa de ser um pavão. E ele normalmente é muito bonito, ele é incrível, ele se cuida bastante. Inclusive, assim, a vida sexual, se você pega 2 narcisistas, é uma performance. Olha É incrível só. quando você vê 2 pessoas narcisistas se relacionarem, porque elas se relacionam a partir delas mesmas, né? Delas mesmas. Não é que não sente pelo outro, mas não sente exatamente pelo outro. Ele sente pela forma como o outro faz Faz você ele sentir. se sentir. Meu Deus, Larissa. E o narcisista é capaz de amar ou não é genuíno isso? Ele se ama? Ele se ama. Ele não é capaz de amar. Ele Ele não não é se conecta. Ele quer a sensação de poder e ele quer a sensação de ser incrível. Então, ele vai buscando isso a partir de todas as relações dele. Não só no relacionamento afetivo, na vida profissional, nas amizades. A partir do momento que ele tem aquilo que ele precisa, ok, eu tô aqui, eu descarto e vamos para a próxima. Ele descarta. Ele descarta. Ele não Eu sente conquistei. culpa. Foi check. Meu Deus. E é verdade que para o narcisista a culpa é sempre do outro? O narcisista, a culpa é sempre do outro. A outra pessoa sempre está falhando, sempre está errando. Então, é capaz de você conseguir se convencer de que ele te traiu por culpa sua. Olha que incrível. Ele consegue Deus. falar para você, mas eu dizia para você que a nossa vida sexual não estava boa. Eu dizia para você que talvez você tivesse com sobrepeso, ou tivesse que fazer uma academia, ou tivesse que não sei o quê. Eu dizia para você que a gente precisava estar mais tempo juntos, mas você decidiu se dedicar ao trabalho, então foi por isso que eu te traí. Porque você o deixou sozinho, sozinha. Enfim. Exatamente. Ele vai arranjar todas as desculpas possíveis e plausíveis para que você acredite nisso. E você realmente acredita. Sabe por quê? Por quê? Porque o narcisista, ele é tão incrível que faz você se sentir um lixo. Você Meu se Deus. sente muito mal nessa relação. Ele é tão maravilhoso e ele está sempre certo e ele é o pavão. Ele é o pavão. E você se sente de uma forma com uma autoestima baixa, se sente devendo um grande favor por ele estar com você. Inclusive, a gente viu aí na mídia, né, situações relacionadas à violência física e psicológica na política, Na né? E a gente política. percebe o quanto que ainda a sociedade reverbera isso, né, de uma forma, né, narcísica, talvez, Sim, e uma apoiando o defesa agressor. apoiando o agressor, e exatamente, homens apoiam sempre os homens, as mulheres acabam não se apoiando de uma certa forma. Muito E triste a isso. mulher, ela continua nessa situação, uma situação, por exemplo, de violência, por quê? Porque esse homem, ele vira para ela e fala assim, eu sou incrível e nada vai acontecer E nada comigo. vai acontecer. E nada acontece. E as mulheres, como você falou, devia ser uma rede de apoio. Deveria Mas ser as uma... mulheres competem, Larissa. As mulheres acabam competindo muito, né? Durante muito tempo da vida. A partir de um certo momento, a gente, acredito que muitas de nós, né? A gente atinge uma certa maturidade. Né? Eu pareço jovem, mas não sou. Claro que você é. De forma alguma. Mas a gente percebe que as mulheres são grandes aliadas. A gente não precisa ver outras mulheres como inimigas. A gente passa por sofrimentos semelhantes, a gente passa por dificuldades semelhantes. A gente percebe o quanto que a sociedade ainda cobra que a gente seja boas mães, ou tenha se casado, ou pertença a determinado grupo e não se dedique tanto ao trabalho e mais à família, porque, né, você está em dívida, mas o homem pode ficar 11, 12, 13, 15 sim. horas no trabalho, que é uma justificativa ok. E aí, o quanto que a mulher consegue um sucesso profissional? Né? Porque ela acaba passando grande parte se dedicando. Se a gente tem o apoio entre mulheres e o auxílio, tudo muda. Então, Tudo assim, muda. muitas vezes o meu objetivo é assim, enaltecer outra mulher, auxiliar outra mulher, Claro. vibrar por outra mulher, porque a gente está aqui para construir. E tem espaço para eu brilhar, tem espaço para você brilhar, tem espaço para todas E é brilhar. tão gostoso você vibrar com o sucesso Exatamente. da outra pessoa e você admirar, que nem você é uma menina que eu admiro. Eu também te acompanho. admiro muito, Cláudia, linda, Obrigada, maravilhosa. Querida. Faço minhas as suas palavras. E Larissa, é tão gostoso, e quando você torna isso, se aproxima da pessoa, você fala, é muito bom, deveria ser. Deveria né? ser. Deveria ser. É uma pena que não seja. Ainda, quem sabe, né? Sim, em breve. É coisas que a maturidade traz. A gente vai amadurecendo e vai percebendo que a gente pode se permitir. E que isso não vai mudar em nada na nossa vida. Né? Você fazer um elogio, você auxiliar, você oferecer uma oportunidade. Claro. Isso não muda na sua vida. Na verdade, isso vai te fazer com que você se sinta muito bem. Com Porque toda quando a outra certeza. pessoa está feliz, esse foi um dos outros motivos que eu escolhi a psicologia no meu caminho. Né? Porque quando eu vejo uma outra pessoa que eu consiga
de uma certa forma, compartilhar e auxiliar ela num processo de mudança, isso traz um retorno e uma sensação tão agradável, tão boa. Isso faz bem para a gente, Isso inclusive faz bem para a nossa saúde, de uma forma geral, saúde física e mental. E mental, Por isso que o claro. trabalho voluntário ou auxiliar outras é pessoas tem um retorno. Tem um tão retorno para a nossa vida, importante, para a nossa Larissa. saúde. Acho que traz um sentido, um propósito Com para a toda nossa vida. certeza, nos faz muito bem, é isso mesmo. Nossa, Larissa, que interessante. Mas voltando aos casos, as bombas da mídia, a vida real que aparecem, algumas aparecem, voltando aos narcisistas. Então, o narcisista, ele tem a ele mesmo em primeiro lugar. Ele Então, tem ele mesmo em primeiro lugar, o narcisista ele deseja, mas ele não ama tanto, a forma de amor é diferente. Então, ele pode amar. Ele ama a forma como você enxerga ele. Entendi. Então, acaba tendo uma disfunção, né? Acaba sendo um transtorno de personalidade. Então, não é que ele ama você por quem você é, a forma como você faz com que ele se sinta em relação a ele. Entendi perfeitamente. E o narcisista ou a narcisista, a gente fala muito mais casos, talvez não sei se seja uma estatística, sejam mais homens, mulheres, enfim. Ele pode ser um bom pai, uma boa mãe? Olha, normalmente a relação com o narcisista é sempre marcada por manipulação e controle. Então você imagina um pai e uma mãe como narcisistas, extremamente controladores, incríveis, pavões, estão sempre certos e manipulando as situações. Então, a criança vai crescer com uma distorção de que ela está sempre falha, com uma carência em relação ao amor, porque os pais narcisistas, eles cumprem funções práticas, mas eles não conseguem nutrir o amor na relação. Existe um retorno quando a gente está conectado com outra pessoa. Existe um como você faz eu me sentir, você me está fazendo isso é muito incrível o que você faz, isso é muito bom no que você faz. Só que o narcisista está sempre certo, né? Então ele vai fazer isso de acordo com uma manipulação e o que ele quer como objetivo. Então imagina ser criado por um narcisista. Essa pessoa precisa ter a percepção de que o pai ou a mãe é narcisista. É possível que você se torne um narcisista ao ser criado por um. É possível? É possível. É difícil, mas é possível lidar com isso. Então, o filho precisa se conscientizar, porque isso vai gerar consequências na criança em relação à própria autoestima. E ela vai sempre tentar atender às expectativas das outras pessoas. Então, eu falo que a gente está vivendo numa sociedade narcísica, totalmente narcísica. Olha que porque a gente está numa busca incessante pelos likes, que é a forma como o outro nos faz a gente se sentir a partir do que a gente coloca de conteúdo. É isso mesmo. E são relações superficiais, então é aquela sensação breve. E o quanto que a gente está buscando isso e deixando de ter profundidade de afeto, de relacionamento. Eu não estou falando que a gente não pode se conectar com pessoas no meio digital e conhecer pessoas interessantes, mas o quanto você está disponível e aberto para conhecer aquela outra pessoa de verdade, ou você está só a fim de um retorno, buscando só um retorno do que ela te causa. Perfeitamente. Estamos vivendo numa sociedade... Enquanto ela está te aplaudindo, tá ótimo. Tá ótimo. E a partir do momento que ela começa a falar, talvez isso não esteja tão interessante, talvez isso não esteja tão legal, será que você pode ir por esse outro caminho? Ou não concordei com isso que você disse? Pronto, vira um campo de batalha, uma polarização. É isso mesmo. Ou se descarta, como faz o narcisista. Com certeza. Descarta e vamos para a próxima. E vamos para a próxima vítima. Exatamente. Que coisa, Larissa, é muito interessante, é muito profundo. É muito profundo. É muito profundo. E ainda nos casos semanais aqui da nossa conversa sobre narcisistas, relacionamentos tóxicos. Então, assim, um relacionamento com um narcisista, ele sempre vai ser tóxico. Posso concluir isso? Primeira coisa, a gente precisa diferenciar o tóxico do abusivo. Tá. Sempre vai ser uma relação abusiva.
A relação tóxica é a partir do momento onde os dois se intoxicam e se adoecem. Ah, os dois se intoxicam? Os dois se intoxicam. Porque você imagina você viver com uma pessoa que começa a ser abusiva. E aí ela começa a fazer com que você se sinta mal. E aí você começa a mudar a forma como você se comporta, como você pensa. Porque se ele pensa assim, então logo ele também deve estar me traindo. Então logo ele... Então aí você passa a ser controladora. Você passa a também a fazer com que ele seja uma fonte de desprazer para você. Então aí Sim. você tá fazendo mal para a vida dele. Então você faz mal para a vida dele e ele faz mal para sua vida. Isso é relação tóxica. Vocês se intoxicam. A relação abusiva é quando só de um lado. Normalmente começa com uma relação abusiva e aí se transforma numa relação tóxica, porque ele vai mudar como você pensa. Entendi. É muito complexo. É complexo? Sim. É sim. muito complexo. E aí, então, uma relação com um narcisista vai fazer com que você duvide de você mesmo o tempo inteiro. Eu faço ideia. E aí, então, o que existe numa relação tóxica? Exatamente esse questionamento. Você não é bom o suficiente, você não satisfaz, você vai ser substituída, ele é incrível, você passa a controlar, você passa, né, a vivenciar a vida de uma forma distorcida com ele. Que é o caso que a gente conversou anteriormente. A pessoa que o narcisista, ele trai e a pessoa que foi traída é a culpada. Exatamente. Chega a ser até impressionante, né? Mas aí a pessoa se culpa, né? No caso, e a pessoa se culpa. Ela o culpa, enfim, mas a própria pessoa que foi traída se sente culpada. A própria pessoa que foi traída, ela encontra justificativas até para continuar junto, né? Porque aí ela se culpa e continua dentro da relação. Porque ela está numa dependência emocional. Ali, E a gente ele levou a isso. Exatamente. Existe uma dependência emocional. O narcisista faz com que você se torne um dependente emocional. Muitas vezes você vai se apaixonar por um narcisista porque ele faz você se sentir incrível, maravilhosa, uma potência. Ele faz, então ele performa mesmo. Ele performa muito bem, ele te entrega o que você precisa. Se você é uma pessoa, uma mulher que cuida, que zela, que traz o cuidado, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a vulnerabilidade de uma forma manipuladora para você. Então ele vai falar, nossa, mas como você faz bem para mim, você cuida de mim, você faz um risoto delicioso, você vem me buscar no trabalho, e aí você começa a falar assim, nossa, eu sou incrível realmente, né? Eu faço tudo isso porque eu gosto dessa sensação. Então você se apaixona pelo narcisista, mas a partir do momento que ele começa a perceber que você está na mão dele, que o que ele quiser fazer com você, ele vai fazer e você vai estar disponível, ele começa a te descartar, começa a fazer com que você não seja tanta coisa assim, e você fica sentindo falta daquela sensação. Sente a falta ainda. Claro, vai sentir falta. E aí o que você faz? Você vai fazer mais, e vai fazer mais, e vai fazer mais para ver se você chama aquela atenção daquela pessoa que teve no início. Você não vai conseguir. Nunca mais, não. Né? Ele vai te manter ali como um recurso para que, se faltar em outro lugar, eu vou aqui, vou suprir a minha falta, a minha falha, aonde eu estou me sentindo vazio. Percebe a relação? Percebo. E aí você fica dependente emocionalmente dessa relação, por isso que muitas vezes a gente volta. Por isso que são relações que duram anos. Sim, exatamente. Relacionamentos longos, que você fala, a pessoa é inteligente, aquela que não é só a questão da inteligência, mas do emocional, né? Ela se tornou a presa porque ela tem aquela dependência emocional. Ela tem uma vulnerabilidade, ela tem uma falta, seja por questões de criação, seja por outras situações que aconteceram na vida dela, seja porque faltou valorizar questões de autoestima. Ela pode ser linda, maravilhosa, ter sucesso, mas ela não se enxerga daquela forma. E aí a sensação que ele te traz para você se sentir incrível, às vezes é relacionada a outras coisas. Não é o que você deveria estar reconhecendo como capacidades e potências em você. Só que aí ele tem falas. Olha, você tem sorte de estar comigo. Olha como eu sou incrível, eu sou maravilhoso. Você não é nada, você não seria nada se não estivesse comigo. Quem é você? É assustador. Olha todos esses homens que você se relacionou. Esses homens são um lixo perto de mim. Olha como eu sou maravilhoso. É assustador. E aí você cria uma relação de dependência, uma carência, porque você já tem essa carência, você já tem essa falta. Nossa, uau! A gente consegue, assim, dar nome, sobrenome, endereço para alguns casos que não é? Exatamente, sim. Todo mundo conhece alguém assim. Sim.
Eu tenho vários pacientes que vivenciam relações abusivas, relações tóxicas, dificuldade de sair de relações narcisistas, porque é muito difícil, sim. Eu Não é imagino tão essa simples a gente dificuldade, sair claro de que não. relações. E eu vou te perguntar, isso pode estar relacionado também, provavelmente sim, ao pertencimento àquela pessoa. Ela faz parte, talvez, de uma sociedade, de um meio, e ela precisa pertencer, e isso faz com que ela tenha que continuar naquela relação. Então, porque aí você percebe que o limite dela não é necessariamente a falta da relação. O que ela está buscando é o pertencimento. É o pertencimento. Ela não se sente pertencendo, ela não se sente fazendo parte. Se ela quer fazer parte de um lugar onde aquele casamento ou aquele relacionamento permite com que ela esteja, ela está na relação por isso. Pronto. Só que eu não sei o quanto que ela já chegou a olhar para isso. Porque também, o que acaba acontecendo? Existem falhas da própria pessoa em ter a percepção das próprias culpas, porque ela acredita que ela é muito mais culpada do que ela realmente é. Então, assim, ela tem o benefício de estar naquele pertencimento, tem o benefício. Mas ela também sente muitas outras culpas. Ele me traiu por minha culpa. Logo, e ele convence ela. Eu tive recente um caso no consultório exatamente assim, mas você não me procurava sexualmente, a nossa vida sexual não era tão boa, foi por isso que eu busquei uma outra pessoa, eu estou perdido, eu estou em depressão, eu não estou bem. E aí ele vai tentando, né, buscar aquele lado afetivo da mulher, que a mulher cuida, a mulher compreende, a mulher entende muito mais. Sim. Poxa, mas ele não está bem, né? Ele está depressivo, tenho medo que ele faça alguma coisa com ele. Ele já ameaçou. Será que não seria melhor eu voltar? Olha isso. Né? Então, e depende. O narcisista, então, ele não se separa, ele não precisa. Ele te mantém, né, como um recurso até ele encontrar um outro que faça essa sensação. É muito difícil esse rompimento. Então, ele vai te manter ali até ele encontrar um outro recurso que faça com que ele se sinta mais incrível ainda. Muitas vezes perduram durante anos, por mais que ele encontre vários recursos, né? É assustador. Você percebe como eu chamo de recursos? Não são relacionamentos, são recursos. São recursos. Ai, vamos ao presente. Vamos aliviar um pouco essa questão. Meu Deus do céu, agora chegou um momento gostoso para que você brinde, para que você tenha momentos de delícia, alegria, Cláudia. De prazer. Um brinde da vinho! Um vinho, Larissa, tão necessário. Eu amo vinhos. Muitas vezes eu saio com amigas para tomar vinhos. Ai, você me chama? Com certeza, Adoro, vamos. Já está topado. Porque esses momentos são tão importantes. Eu acho que né? Fazem parte de momentos da nossa vida. Relacionamento a dois, às vezes eu tomo um vinho com meu marido, é um momento da gente conversar e bater um papo. A gente está junto há quase 20 anos. Que maravilha. E uma taça de vinho, às vezes a gente, né, naquele momento a dois, conversando e falando sobre questões da vida, sobre reflexões, sobre mudanças, porque para um casal dar certo, a gente realmente precisa se conectar, a gente precisa ter um tempo juntos. Eu sei que é correria, você está trabalhando, ele está trabalhando, e a gente está tentando, né, fazer um malabarismo com filhos e família e amigos, só que se não existe um momento a dois, sim, a entrega a dois, sim, a conexão a dois, o respeito a dois, não acontece a relação, a gente vai para caminhos diferentes, a gente está trilhando juntos, mas a gente acaba se distanciando. Exato. E o vinho é necessário. É um vinho momento faz-se necessário. E para você conhecer a New Wine, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. A New Wine é uma loja com estoque de mais de 10 mil garrafas e uma variedade de mais de 800 rótulos. Você certamente vai encontrar o seu. New Wine. Larissa, que necessário. Que necessário essa taça de vinho. Mas, por fim, ainda nos narcisistas. Um narcisista pode ser curado, tratado, mas cura-se o narcisismo? O narcisista, ele vai conviver com o quadro dele para o resto da vida. Ele pode ter um bom discernimento, uma boa consciência de quem ele é e por que ele faz as coisas e se pegar nos momentos de manipulação, de intenção. Mas isso é claro que exige um processo de autopercepção e de análise muito profundo. Um conhecimento de si, um questionamento de si, porque ele vai levar para a terapia o quanto é que ele é incrível, o quanto que a culpa é dos outros. As falhas são sempre das outras pessoas, a questão da autorresponsabilidade não existe.
Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tinha que vir para cá e peguei muito trânsito. E foi por isso que eu atrasei. Eu atrasei com você, eu atrasei com toda a equipe. Eu comprometi a vida de todo mundo. Mas sabe, assim, eu estava preparando o conteúdo para trazer para cá hoje. E uma pessoa da minha equipe falhou. Ela deixou de entregar o que ela deveria ter entregue. E eu precisava, ao mesmo tempo, responder uma outra matéria. Eu precisava fazer uma entrega para a Folha de São Paulo e acabei comprometendo meu tempo, porque eu deixei para fazer as coisas de última hora. Poderia ter feito antes? Poderia ter me preparado antes, poderia ter me arrumado antes e saído antes de casa para não pegar trânsito. Eu fiz isso? Não fiz isso. Eu tive escolhas. As minhas escolhas foram falhas. Você percebe o quanto que tem relação a nossa autorresponsabilidade na vida? O narcisista não é a pessoa que tem responsabilidade de si. A culpa é sempre do outro. Então, eu estou agindo assim por causa da outra pessoa. Então, imagina ele no processo de terapia, ele sempre vai culpar o outro. E ele é incrível, ele foi maravilhoso, ele fez a parte dele, ele fez tudo que ele deveria entregar, mas ele não entregou. Por quê? Porque você falhou comigo, você errou comigo, o outro fez com que eu fizesse isso. E aí você vai, no processo de terapia, apresentando todas essas repetições para ele, mostrando para ele o quanto que, sim, ele tem a responsabilidade, ele falha. Ele não sente necessariamente a culpa, mas ele sente um processo que ele está manipulando, e que ele está fazendo, e que ele está buscando um recurso para ter uma satisfação pessoal. Então, ele consegue comportamentalmente agir de uma forma mais adequada. Cura. Nossa. É muito dizer que seria uma cura. Mas o processo de autoconhecimento ajuda muito ele a se ver no espelho. Então, eu estou concluindo aqui que o narcisista ele não conhece humildade, correto? Dificilmente. A culpa é do outro. A culpa é do outro. Ele Sim. É o perfeito. Ele é incrível. Ele é incrível. Aliás, para um narcisista procurar uma psicóloga, deve ser assim um passo. É um narcisista evoluído? Eu acho que aí vem a questão de eu quero atingir um outro recurso. E aí, para eu conquistar outro recurso, alguém me mandou aqui. Entendi. Ou eu percebo que eu perco muitas pessoas. É difícil perder as pessoas. Sim, ele afinal, ele não pode perder nada, ele não tolera perder as pessoas. Só que é difícil se desvencilhar de um narcisista. Então, para o narcisista perder é porque a perda foi grande. Aí ele até faz uma terapia. Dificilmente, mas sim. Sim. Meu Deus. É difícil. É difícil porque ele é convencido e ele faz por um outro motivo, por uma outra intenção. Porque alguém falou para ele que ele deveria fazer porque assim ele conquistaria aquela outra pessoa, ou aquele posto, aquele cargo, e por isso não estava funcionando. Meu Deus. Doutora, o narcisismo, concluindo, ele é uma doença ou ele é uma falta de caráter? É um transtorno de personalidade. É um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade narcisista. Doutora Larissa, existem graus de narcisistas? Existem graus de narcisistas, existem os narcisistas mais intensos, né? E existem os narcisistas adaptativos, que eles vão se moldando conforme as situações vão acontecendo. Entendi. Eles vão se aprimorando. Eles vão se aprimorando, sim. E o narcisista, então, por sua vez, eu acredito que o narcisista, ele trai. Ele trai. É uma pessoa que, inclusive, assim, é interessante analisar quando dois narcisistas têm uma relação sexual. É um ato de performance. É uma performance? É uma performance, porque os dois muitas vezes são maravilhosos, são incríveis e se sentem muito bem consigo mesmos. Então, é um ato performático, percebe? Narcisista atrai, muitas vezes o narcisista atrai, porque ele precisa daquela sensação, ele precisa daquela adrenalina, ele precisa daquela conquista, ele precisa estar sempre conquistando. E uma vez conquistado, ele vai para a próxima. Ele vai para a próxima, exatamente. E uma pessoa que trai tem o dobro, triplo de chances de trair novamente. Então, é provável e possível que se repita. As mulheres que acreditam muitas vezes, normalmente são mulheres, mas homens, né, ambos traem.
Aliás, está muito próximo, tá? Homens traem numa sociedade cerca de 60%, mulheres já estão no número de 50%. Então, a gente está falando quase aí... lá. Quase lá, mulheres e homens traem. Eu acredito que esteja muito próximo, mas as mulheres são mais espertas em quando a gente fala de traição. Porque a mulher, ela pensa de uma forma antecipada nas consequências e como fazer para esconder. Homens, muitas vezes, acabam sendo mais impulsivos e acabam deixando ao acaso as situações acontecerem. E aí faz com que eles sejam pegos. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Para finalizar esse assunto, que eu ficaria horas aqui discorrendo. Existe fidelidade num relacionamento? Existe fidelidade quando as duas pessoas realmente querem, são sinceras e querem crescer juntas, estar juntas. É uma escolha, estar junto é uma escolha. Por isso que muitas vezes o casamento é fadado ao fracasso, porque a gente é obrigada por um contrato a estar junto, ou por uma sociedade que fala que a gente deveria estar junto. Então, a gente tem que fazer uma escolha de estar junto. Não significa que estar casado, estamos escolhendo estar juntos. Percebe a diferença? Sim. A gente tem que estar casado porque a gente quer estar casado, porque Exato. a gente quer se conectar com outra pessoa e a gente quer crescer e mudar junto com a outra pessoa, porque a gente vai mudando ao longo da vida e ao longo dos anos. Um casamento de 20 anos, a gente vai mudando a forma como a gente pensa, como a gente amadurece as situações, como a gente reflete sobre a vida. E talvez o que eu pensava 20 anos atrás não é a mesma coisa. Se eu não consigo ter um momento com meu marido, conversar e crescer a nossa relação e ele me permitir com que eu seja eu, permitir com que eu deseje, com que eu seja sincera e que eu fale a minha verdade. Porque se ele veta a minha verdade, eu vou me inibir, eu não vou falar, eu não vou compartilhar, e aí isso pode ser compartilhado com uma outra pessoa, e eu vou querer viver isso com uma outra pessoa. É por isso que os casais se distanciam. Então, fidelidade existe? Existe, é uma escolha. É uma escolha. Perfeito. Ai, que incrível, doutora Larissa. Agora chegamos no nosso momento sintonia. Sintoniza comigo. Doutora Larissa, conta pra gente uma situação inusitada que você já tenha passado na sua vida. Olha, Cláudia, eu vou contar isso só pra você. Conta só pra você. Ninguém tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Eu tive uma relação de 7 anos com um narcisista abusivo. E eu fiz a pior coisa do universo, porque eu sempre fui a pessoa que nunca reagiu. Eu sempre fiquei quieta e aceitei traição, e engoli, e percebi, mas foi culpa minha, eu não estava naquela situação. E aí teve uma vez que eu perdi a cabeça. Eu estava num bar com uma amiga, e ele tinha falado para mim que estava doente, que estava em casa, e ele estava com uma outra mulher no bar que eu levava ele, sendo que assim, a gente morava a 40 minutos um da casa do outro e eu estava do lado da minha casa. Então, ele estava com a menina do lado da minha casa. E aí, eu liguei para ele para ver qual era a desculpa que ele ia falar dessa vez. Eu tive essa frieza para ligar para ele. Eu fui até o banheiro, liguei para ele, e aí ele falou que não estava se sentindo muito bem e que, bom, isso e aquilo. Enfim, eu fui ficando nervosa com as desculpas, ele fingindo que estava tossindo, só que ele tava ali no bar. Meu Deus. Não, ridículo, ele né? Tava atuando. Eu peguei um copo de caipirinha. E era o copo que eu tava tomando. Eu passei na minha mesa, peguei o copo de caipirinha, fui em direção a ele falando no telefone. Aí ele olhou pra minha cara, ele ficou assim, branco papel. A menina olhou pra minha cara e eu acho que a menina não entendeu nada. Ela falou, nossa, sua louca. No que ela falou, sua louca, eu taquei o copo de caipirinha e eu fiquei muito nervosa. Claro. Eu não ia fazer nada com ela, mas aquilo que ela falou me deixou tão irritada que eu peguei e dei um tapa na cara dele. Assim, foi todos os 7 anos de reação. Claro, claro. Que, imagina, uma psicóloga não é esperado, né? Que a psicóloga faça esse tipo de conduta, mas é um ser humano. E aí, foi aí que eu rompi com ele e consegui finalizar a relação. Mas, enfim, foi muito difícil. Eu demorei 7 anos para conseguir me desvencilhar dessa relação tóxica e abusiva, porque aquilo chegou no ápice. No meu espaço, no meu ambiente, ele estar com uma outra pessoa, e isso foi difícil. Eu acredito que isso configura tanto a figura do narcisista, porque ele tem certeza que não vai acontecer nada, porque ele é bom o suficiente. Então, ele estava lá num lugar, né? Aquilo poderia acontecer, mas ele estava muito cheio de si, talvez, nutrido com a nova... conquista. E estava me administrando também, né? Porque, teoricamente, eu estava em casa e ele disse que não podia me ver e que estava doente. Minha amiga. É muita história para contar, mas que bom que você nos dá essas
essas dicas, essas ferramentas. Temos a vocês, psicólogos Sim, maravilhosos, para nos ajudarem. Então, quem não passa por essas com dores... certeza, com né? certeza. Eu tinha meus 20 e pouquinhos, Olha, né? uma menina. Umas 7 anos de relação, comecei com muito 17 anos com ele. Muito. Foi difícil de romper e hoje estou com meu marido, a gente está junto há 17 anos. Então... Graças a Deus. Graças a Deus e muito obrigada. Eu que agradeço, Muito Cláudia. obrigada por nos ajudar, nos ensinar, dar essa clareza que muitas pessoas, eu tenho certeza que estão assistindo, estão se identificando, estão presas, né? presas. Mas elas têm que saber que tem vida lá fora. Com certeza. É né? a gente que tem que virar a página e deixar de olhar para essas pessoas que têm uma falsa percepção de quem a gente é. A verdade é essa. Elas passam para a gente um espelho que não é o real. Que não é o real. E acho que uma vez que você consegue dar o passo, a vida se renova, não é, Larissa? É, porque a gente acaba ficando com uma distorção da gente mesma. Então, você não é aquilo que você está enxergando nesse momento. Você consegue ser muito mais. E se permita ser você. Se você quiser estar em casa, tomando uma taça de vinho sozinha, vendo Netflix, e não tiver a fim de namorar de novo, ok, tudo bem. Quem disse que isso é um problema? A sociedade diz que isso é um problema, mas isso é um problema para você. Se você está feliz, seja feliz. É isso mesmo. Ai, que legal, que gostoso. Você promete que volta? Com certeza, você sempre é muito que você bem-vinda, muito Eu obrigada, que agradeço. minha querida. Foi maravilhoso, Obrigada. sensacional. E para as pessoas te conhecerem, te seguirem, deixa suas redes sociais. Doutora Larissa Fonseca. Doutora Larissa Fonseca. No Instagram? No Instagram, @doutora Larissa Fonseca. Perfeito. Você também está no canal do Paulo Matias. Também estou no canal do Paulo Matias, na Jovem Pan. E por aí, por pautas diversas. Vamos aprender, gente. Vamos aprender que relacionar um relacionamento é uma arte, né? É uma arte, sim. Se relacionar é sempre uma arte, seja na vida profissional, com amigos, relacionamento afetivo, com filhos, família. Sempre vai ser uma arte, é uma superação. Que bom. Muito obrigada, doutora. Te esperamos aqui para o próximo. E para você que ficou conosco até aqui, o meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e aguarde os próximos episódios.